Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 27.1. Conteúdo: argumento e contra-argumento. Habilidade: argumentar e contra-argumentar sobre temas disponíveis. Olá, Amazonas! Tudo bem com você? Está chovendo aí na sua região, aqui em Manaus cai uma chuva boa! E essa chuva nos diz que devemos nos banhar na língua portuguesa. Vamos à revisão. E aí? Que passa, Despacito? Tá tranquilo aí com você? Vamos então revisar o que vimos na nossa aula de ontem, tá na tela. A produção realista e naturalista no Brasil, BR. O projeto literário do naturalismo. Nós já falamos bastante sobre isso. Então, o projeto literário do naturalismo. Observe aí. Literatura, literature, a serviço da ciência. Beleza? A serviço da ciência. E aí vem a figura de Charles Darwin. Os estudos aí sobre a biologia, sobre a ciência, que vem, estudos da ciência, que servir à sociedade. E a literatura se vale disso também. Como é o homem biologicamente, psicologicamente, como ele se comporta. Por quê? É o homem que age pelo instinto. Personagens tratadas com olhar científico, olhar racional e objetivo para a realidade. Muito bem. Então aqui nós vamos acompanhar mais sobre a literatura realista e naturalista. Características: são tipicamente realistas naturalistas. A rejeição ao subjetivismo e à idealização romântica, o desejo de retratar objetivamente a realidade e criticar a sociedade de seu tempo, a visão cientificista e determinista do ser humano submetido às leis naturais. Então tá aí, ciência, determinismo. A ideia aí, meu prezado aluno, é que nós somos produtos do meio. Essa é a ideia que é pregada no naturalismo. O homem é produto do meio. Se ele está no meio ruim, ele vai ser ruim. Se está no meio bom, vai ser bom. Onde ele está, ele vai produzir ações daquele lugar. Ele é produto do meio, a ideia do determinismo. Ele foi determinado para ser aquilo. Foi isso que você viu na aula sobre realismo, naturalismo, e eu te desafio já. No, yes, no, yes, no, sim, não. O que essa imagem sugere? Nós temos aí, olha só, duas personagens. E o que isso nos sugere, essa imagem aí? Diga! Já estamos aqui em definitivo agora, com você, por você e para você. E hoje nós vamos estudar sobre argumentação, o poder do argumento, como se constrói um argumento, o que é um argumento. Vamos falar algumas coisas interessantes aqui. Está na tela para você. Evidências. Seus argumentos devem possuir credibilidade, a qual é obtida pelo uso de evidências. Não desenvolva um novo argumento sem ter evidenciado o argumento anterior. Como dar evidências? Então, muito bem. Estamos vendo aqui que o argumento, para ser plausível, para ser aceito, necessita de evidência. E agora, como eu posso dar evidência, deixar a evidência acontecer, evidenciar algo no meu argumento, tornar claro, evidente?
Vamos lá, está na tela para você. Primeiro, olhe para essa imagem aí. Nós temos um rapaz e o cérebro dele é um quebra-cabeça. Essa cabeça aí parece de algumas pessoas que estão à minha frente aqui, nos bastidores. O cérebro é um quebra-cabeça e está careca o rapaz. E olha só, temos uma peça que ele vai encaixar. O quebra-cabeça está sendo montado e uma peça está em sua mão. Ele vai encaixar a peça aí. Lá está. Beleza. Está encaixando as coisas no seu devido lugar. Vamos agora para o texto. Como dar evidências para seu argumento? Através de fatos e estatísticas, como informações obtidas em uma coleta de dados, por exemplo, o percentual de sujeitos entrevistados que admitiram tal ponto de vista. Tudo isso é importante para eu dar evidência ao meu argumento. Entenda uma coisa. O argumento, para ele ser aceito, plausível, sustentável, bom, concreto, tem que sair da ideia de empirismo, o senso comum, aquela coisa do que eu acho que é assim. Eu preciso sair disso. Nós estamos vendo aí que um argumento, para ser sólido, para ser forte, o ideal é que ele se apoie em estatística, em autores, em referências que sustentem a sua tese, que sustentem o argumento. Se eu ficar só tirando da minha cabeça o que eu acho que é, eu estarei de forma muito em areia movediça pisando. Posso afundar, vou me sujar. E aí depois para sair é difícil. É por isso que muita gente, na hora de argumentar, se enrola. Por quê? Porque não vai a fontes confiáveis buscar ideias para sustentar o seu argumento. Inclusive, meu caro aluno, evite a ideia de usar o achismo. Eu acho que tal coisa é assim, eu acho que não sei o que é assim. Não, evite o achismo. Por quê? Porque nós precisamos produzir argumentos embasados, produzir argumentos que estejam consolidados, solidificados por alguma referência teórica, por alguma estatística, por algum quadro, por algum cenário, por algum discurso já predito. Tudo bem? Pode avançar aí. Temos ainda mais. Como dar evidências para seu argumento? Através de exemplos, ilustrações, especialmente se combinados com outros tipos de evidência. Fala, argumento, blá, blá, válido, blá, premissas, argumentação, fala, objetivo, inválido e assim vai. Ok, nessa imagem que você vê aí, né? O cara pensando em quais argumentos utilizar. Alguns são válidos, alguns são inválidos. É por isso que é importante não falar toda hora. Quando você toda hora se posiciona, está rolando uma conversa. Aí tem gente que fala mais do que deve. É esse aí que vai ser facilmente refutado. A sua ideia vai ser facilmente debatida ou rebatida. Por quê? Porque ele fala muito, não consegue refletir bem no que está falando. Pensa que está certo, aí vem o outro, vem na sua falha, vem na ferida, ali onde há inconsistência argumentativa. É importante dialogar, conversar, mas também, nesse diálogo, saber ouvir. Se está acontecendo uma discussão, veja o que está rolando na discussão, o que o personagem A está falando, o que o B está argumentando, o C. Aí você tira as conclusões e se posiciona. E isso é ser sábio numa discussão. Você não entra de cabeça no escuro. Você já ouviu A, B, C, tirou as suas conclusões, aí você fala do momento-chave. Considero A, considero B, considero C. No entanto, é óbvio que o B está com um pensamento mais, entendeu?
como acontece, mas é um dos problemas do ser humano. Fala mais do que deveria, não consegue se controlar. E ouvir é uma arte. Ouça. Fale menos e ouça. Inclusive, no livro que li sobre como fazer amigos e influenciar pessoas no mundo dos negócios, uma das dicas lá é saber ouvir. Fale menos e ouça mais. Beleza? Pode avançar aí. Ainda na ideia sobre como dar evidências para seu argumento, pelo amparo da literatura especializada na área. As perspectivas defendidas por outros autores podem ajudar a fortalecer sua própria perspectiva, entre outras formas. Aí nós temos na imagem o rapaz lendo, não entendo por que o nariz dele está vermelho, mas tudo bem. Está lendo e ele está pensando ali, olha só, tem vários ícones que ele está imaginando. Ele está lendo e está fazendo inferências, está fazendo relações na leitura. Olha aí, ó, estatística, outros textos, questão laboratorial, questão, isso aqui é física, né? Física ou é química? É física, né? Aí aqui a luz do saber, aqui tem a régua da matemática. Olha quantas referências, olha aqui um pouco de biologia. Quantas referências nós conseguimos ter aí a partir de uma única leitura. Entende o que está acontecendo, aluno? Então, quando nós estamos lendo, nós precisamos fazer correlações. Isso é estudar. Estudar envolve análise. E a partir do estudo e análise, eu vou conseguir pensar em argumentos plausíveis, bons, concretos. Por quê? Às vezes, nós temos algo para estudar e nós só conseguimos ler esse algo sem estudo, sem aprofundamento. É por isso que muita gente lê, por exemplo, a Bíblia e fala besteira. E é por isso que tem milhares de denominações. Cada um lê e interpreta uma coisa. Não analisa, não se aprofunda para compreender a essência do texto. Entender as metáforas, as figuras de linguagem ali. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Aí o cara sai correndo lá na praia. Entende? Então tem que ler, fazer inferências, buscar outros textos para que o seu argumento fique forte, fique sólido. Pode avançar aí. Nós temos agora argumento a favor do aborto. Veja só. Sim ou não aborto? Vamos lá, vamos pensar aqui. O aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-la. Pensa aqui comigo, vamos lá. Olha só, o aborto é uma solução, está falando aqui de solução para a gravidez indesejada, que evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-la. Olha só o argumento a favor do aborto. Gravidez indesejada. Como é que se tem uma gravidez indesejada aí? Exemplo, um estupro. A mulher é estuprada, ficou grávida, né, do estuprador, né, pelo estuprador, e aí é uma gravidez indesejada. Então, para isso, para que evite o transtorno futuro à criança, psicológicos à mãe e tal, o aborto é favorável, segundo um argumento aí. Isso aí eu peguei de algumas pessoas que argumentam a favor de aborto. Ok? Outra opção de gravidez indesejada, uma adolescente, por exemplo,
sem condições aí psicológicas de criar, que no momento de emoção teve a relação sexual e aconteceu. Tá, são gravidez, é tudo gravidez indesejada aí. Beleza. Agora vamos entender, isso é um argumento. Vamos para um contra-argumento. Tá na tela aí, ó. Observe. O contra-argumento. Aquele que é contra o aborto. O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Vamos lá, então. Olha o que está acontecendo aqui. Para a gravidez indesejada, aborto. Aí vem um contra-argumento. Para evitar que se engravide, não querendo engravidar, né, para eu não engravidar e não querendo, usa um método anticoncepcional. Contra-argumento que foi utilizado. Lembra lá, adolescente que está empolgada, festinha e tal, papapá, toma uma, toma outra, pai, tchan. Aí brilhou, né? Saiu feliz, papapá, à noite. Só que depois de 9 meses vem o resultado. E agora? Para evitar que nasça, tem aí o aborto como uma opção, que foi refutada no contra-argumento. Disse, não, isso não é interessante. Essa menina precisa usar o método anticoncepcional. Toma pílula, injeção, preservativos, mas não pode. Se engravidou, tem que ter o filho. Foi um contra-argumento. Naquela ideia do estuprador, não tem o que fazer, né? Ninguém vai ali se preservar se não tem nada ali, tá pego por um criminoso. Mas argumento e contra-argumento. É pensar em como defender a tese, a favor ou contra. E continua aí, observe. A contra-argumentação nada mais é do que contestar e derrubar, olha só, derrubar o argumento opositor. Contestar e derrubar. É uma espécie de feitiço, feitiço virou contra o feiticeiro, ou seja, eu uso o argumento opositor ao meu favor, derrubando-o. É evidente que para usá-lo, você precisa ter a mente mais aberta e se imaginar na posição contrária à sua, pois você precisa refutar os argumentos contrários aos da sua opinião. Você ataca a opinião contrária. Ataca e pá! Beleza? Nós fizemos um vídeo, que é um talk show, com a professora Sara, e aí você vai acompanhar agora falando sobre o argumento. O que é isso, como é que se produz? Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Talk Show CMEAN e vamos receber uma convidada super especial. Rapaz, eu quero que você conheça, receba com muitos aplausos a professora e doutora Sara. Tudo bem? Aqui está, tudo bem, Sara? Tudo bem, professor Junimar? Prazer estar aqui com o senhor e seu talk show. Seja muito bem-vinda, fique à vontade no nosso confortável sofá, que é preparado para receber pessoas como você. Tudo bem. Professor, deixa eu só fazer um pedido, é que eu tenho mais de 1 metro de perna aqui, eu vou pegar esse negócio aqui e sentar aqui. Agora, olha aí, 1,80 m, né? Aí já viu.
Essa é a Sara que eu conheço. E Sara, você é professora e advogada? Sou professora, sou advogada também, estou aí recentemente na profissão, estamos na luta. Que legal. Eu quero que você converse um pouco aqui com os nossos telespectadores, alunos, né, curiosos, professores. Por que nós, seres aí da sociedade, precisamos argumentar? Por quê? A gente precisa de argumento para tudo mesmo. Imagina você, pai, né, pai, a filha chega lá, papai, eu quero ir para a festa junina. Aí você diz, não. Aí ela vai dizer, por que não? Opa, já começou aí uma indagação. Ela vai dizer, você vai dizer, não, porque primeiro você precisa fazer todas as suas tarefas, as suas atividades. Você está utilizando um argumento, você está explicando por que não. Então, precisamos defender o nosso ponto de vista. Que legal, Sara, muito bom. E você, como advogada, né, conhece o meio jurídico e tal, qual a relevância da argumentação para esse meio? Ah, total. O advogado, ele usa as palavras, sejam elas verbais, sejam elas escritas. A gente vai defender o nosso ponto de vista sempre vamos defender o nosso cliente. O cliente tem razão, né, gente? Vocês sabem. Boa, essa mulher é boa. E Sara, me diz uma coisa, curiosidade nossa aqui. Como é que vocês, advogados, preparam, como é que vocês constroem os argumentos para a defesa lá do cliente, como você falou? Bem, primeiro, a gente sempre está lendo, sempre está estudando. O advogado, a faculdade, durante 5 anos, não é? Nos ajudou aí a termos uma gama de teorias, de princípios para a gente estar usando. Mas, basicamente, a gente precisa saber muito leis. Precisamos saber das leis. O nosso sistema jurídico brasileiro, ele é pautado nas leis. Precisamos saber os princípios e relacionar leis, princípios, às decisões dos tribunais, que nós chamamos de jurisprudências, com os fatos. Então, nós vamos defender que o nosso cliente está certo, não é? Que ali ele precisa realmente de uma reparação, por exemplo, utilizando leis, princípios, doutrina, que são os livros, e as decisões dos tribunais, que são as jurisprudências. Que legal, muito bacana, matando nossa curiosidade aqui sobre esse meio jurídico. E olha só, eu quero agradecer a presença dela, nossa convidada super especial de hoje, Sara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior Maia. É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os nossos convidados, alunos do Centro de Mídias. Galera, esse foi mais um Talk Show nosso. Nós agradecemos a audiência e até a próxima. Muito bem, esse foi o bate-papo com a professora Sara, que também é advogada, que usa bastante a argumentação para defender o seu cliente, né, aquele que está precisando ali de uma defesa, que é o advogado. Como é que se faz, né? Qual a importância do argumento? É total, em coisas mais simples, como ela falou, né? Um por que não, um por que sim, lá para o nosso filho, para o nosso pai, e em coisas mais pesadas, né? Maiores, como na advocacia. Eu quero uma tela em branco agora, só para colocar umas frases e perguntar dos meus alunos se isso é argumento ou não. Observe aí. Se eu vejo esta frase aqui, observe. O Brasil é um país da América do Sul. Ok, colocar abreviado aqui só para dar o espaço. E aí, aluno Lucas, isso é um argumento? O Brasil é um país da América do Sul? O que você acha, aluno Rafael de Anamãe? O Brasil é um país da América do Sul. Não é um argumento. Não é. Por quê? Porque aquilo que é fato não é argumento. Ou seja, não pode ser refutado, debatido. Beleza aí? É um fato. Todo argumento pode ser contra-argumentado, mas isso daí não pode ser. Você vai dizer, não, o Brasil não é um país da América do Sul. É. Você já viu que é, há bastante tempo. Olha isso daqui, por exemplo, ainda nessa ideia. O Brasil
é o maior país em expansão territorial da América do Sul. E aí? Isso é argumento ou é fato? Argumento ou fato? Fato! Não pode ser refutado, não pode ser debatido. O argumento ele pode ser contra-argumentado, mas isto aqui continua sendo fato. Quer ver agora, nessa mesma linha de pensamento, eu criar um argumento, ainda falando sobre Brasil, América do Sul e tal? Eu falo bem assim, ó. O Brasil é o país menos próximo dos países da América do Sul. Eu estou dizendo aqui que todo mundo se relaciona bastante e o Brasil é o que menos se relaciona desses países. Isso devido à língua, etc e tal. Isso é um fato? É um fato que o Brasil é o menos próximo dos países da América do Sul? Não, não é um fato. Aqui é um argumento. Eu vou dizer, ele é menos próximo por causa disso, disso e disso e tal. Aí vem outro e vai dizer, não, só o idioma que é diferente, mas o povo brasileiro se relaciona muito bem com o povo chileno, com o povo venezuelano, com o povo colombiano e tal. Então, aqui eu tenho a possibilidade de uma contra-argumentação. Onde é fato, eu não tenho argumento. Mas onde é possível refutar, ou seja, rebater, aí sim é um argumento, beleza? A sua aula continua no próximo vídeo.